Fala, amiguinhos do canal Carioca pelo Mundo, salve, salve, tô aí para mais um vídeo, dando prosseguimento aí ao nosso monitoramento aí em questão do coronavírus, porque a gente está com a viagem se aproximando. Então, antes de mais nada, para quem não me conhece, seja muito bem-vindo ao meu canal, muito prazer, meu nome é Eduardo Júnior, e para quem caiu de paraquedas aí, vou explicar mais ou menos um pouquinho. Eu venho fazendo uma série de vídeos, né, acompanhando a questão do coronavírus, porque a gente tem uma Eurotrip marcada agora para poucos dias. Então, como a gente fechou essa Eurotrip, não existiu o coronavírus, e foi uma coisa que surgiu do nada, então a gente está acompanhando aí todo dia, né, em tempo real praticamente, o desenrolado dos acontecimentos, e eu estou aqui publicando no YouTube para vocês acompanharem aí, né, e de repente para o futuro, se passarem por uma situação igual, saber como agir, certo? Então, como o título do vídeo aí, pandemia, a OMS declara pandemia. Meu amigo, a coisa está complicando. Então, antes de mais nada, vou explicar para vocês o que é pandemia, que tem muita gente que me manda mensagem, né, perguntando, inclusive familiares que vão com a gente para essa viagem. Então, eu vou explicar mais ou menos o que é pandemia, né? Tô olhando para cá por causa do site, né? Então, o que acontece? Pandemia é quando uma enfermidade ela toma proporções globais, né? Exemplo, vou dar um exemplo para vocês: a dengue. A dengue, quando ela fica concentrada, né, em certas regiões, né? Então isso se chama endemia. Isso, deixa eu só confirmar isso. Isso se chama endemia, quando ela fica localizada ali num certo lugar específico. Quando sai daquele lugar ali e se espalha, por exemplo, por alguns estados, aí se torna epidemia. E pandemia é quando toma proporções globais aí, vários países, né, locais muito grandes, né, atinge vários locais ao mesmo tempo, espalhados pelo mundo, aí se chama pandemia. Então a OMS declara a pandemia, e isso tem uma série de complicações, uma série de implicações, principalmente para quem está viajando, certo? Que nem a gente. Por exemplo, a partir dessa declaração, os países que ainda não estão no seu pico da doença, exemplo, China e Itália estão no pico da doença. Alguns estão aumentando de forma considerável, como França, Alemanha, esse tipo de coisa. Outros países estão descobrindo os casos estão avançando, mas ainda não estão nesse pico, né, máximo da doença. Então, a partir do momento que vê uma declaração dessa, esses países que não estão no pico já começam a se posicionar, já começam a se preocupar, já começam a endurecer suas medidas de prevenção, e isso impacta claramente na viagem. Impacta claramente. Por exemplo, os Estados Unidos acabou de fechar suas fronteiras para viajantes que vêm da Europa. E aí? Aí a pessoa que está com a viagem marcada da Europa para os Estados Unidos, a casa cai. Então, é complicado. Fora o quê? Fechamento de pontos turísticos, proibição de entrada em museus, estádios de futebol com jogos com portões fechados, partidas sendo adiadas, da Liga dos Campeões, inclusive. Estava no nosso planejamento assistir um jogo da Liga dos Campeões. Então, tem jogos da Liga dos Campeões que foram adiados por coronavírus. Então, assim, tá muito complicado, e eu vou falar uma coisa para vocês. Provavelmente nós iremos cancelar sim a viagem, né? Não tem como viajar estando nessa situação, né? Por exemplo, o nosso voo é para Portugal. A nossa reserva, né, tá lá escrito no site que Portugal não está sendo afetado pelo coronavírus, então sua reserva continua normal. Não está sendo afetado pelo coronavírus? Os casos aumentam dia após dia. Então, assim, o entendimento que a gente precisa ter é o seguinte: essa pandemia vai causar impacto fortíssimo na área de turismo, certo? Então, assim, as empresas já estão tomando muito prejuízo, coisa de milhões, bilhões. Então, elas vão fazer tudo que tiver ao alcance delas para minimizar esses prejuízos. E esse tipo de exemplo que está acontecendo com a gente é apenas um exemplo, certo? Tipo, como é que Portugal não está sendo afetado se, primeiro,
Tem os países em voltas ali que estão aumentando os casos absurdamente. França, Itália que está no pico, a Espanha. Portugal também está afetando. Inclusive eu vi uma entrevista coletiva do Ministério da Saúde dele lá, falando das prevenções, falando dos procedimentos, que está proibido isso, que está proibido aquilo. Como é que não está afetando? Então, assim, é complicado. Provavelmente a gente vai cancelar, né? E depois a gente vai ver como é que vai fazer em questão de reembolso, esse tipo de coisa. Mas é complicado. É complicado, é uma coisa que a gente não esperava. Mas assim, sem dor no coração, se tiver que cancelar, não tem problema nenhum. Acho que o mais importante é a nossa vida, nosso bem-estar, né? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, compartilhe suas redes sociais, se inscreva no canal. Vai aparecer minhas redes sociais aí na tela aí. E a gente segue aqui no monitoramento dessa questão aí do coronavírus, né? E eu venho aqui para informar tudo para vocês, beleza? Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!